O dia amanhece. Os socos das árvores onde o mico-leão preto dorme permanecem à sombra. A densa Mata Atlântica não deixa os raios de sol passarem de maneira uniforme. Mas mesmo assim, esses primatas sabem que a noite acabou e que a busca por comida está prestes a começar. Os micos-leões são primatas de pequeno porte. O grupo é composto por 4 espécies. Todas as espécies elas são endêmicas da Mata Atlântica, sendo o mico-leão preto, o Leontopithecus chrysopygos, endêmico do estado de São Paulo. Os micos eles apresentam uma pelagem bastante abundante na região da cabeça e do pescoço, que forma uma espécie de uma juba e por isso o nome mico-leão. E no caso do mico-leão preto, ele tem a pelagem predominantemente preta, com uma mancha alaranjada na região dos membros pélvicos. A espécie ela pode ser encontrada em cerca de 20 localidades, distribuídas em pequenos fragmentos florestais e também em unidades de conservação. O Parque Estadual Morro do Diabo abriga a maior e única população viável a longo prazo da espécie. O mico-leão preto desempenha um papel fundamental na regeneração da floresta devido à sua alimentação. Comer é uma das principais atividades em sua rotina, e as frutas constituem uma grande parte da sua dieta. À primeira vista, pode parecer que ele será o único organismo a se beneficiar ao comer as frutas, mas a verdade é que também ajudará a planta que alimentou. Isso ocorre porque após de comer, enquanto continua seu trajeto, as sementes passam por alterações no seu organismo. E uma vez que ele tenha se afastado o suficiente de onde estava, essas sementes serão expelidas com maior probabilidade de germinação. O objetivo da dispersão de semente é dispersar as sementes mais longe da planta mãe, ou seja, da planta que produziu a semente. E por que isso traz vantagem para a planta? Primeiro porque dessa forma a semente ela vai escapar de um lugar onde tem muitas sementes, né? Embaixo das árvores tem muitos frutos que caem, então tem muita semente da própria árvore. E aí tem muita predação, então a probabilidade de uma semente poder germinar e dar depois uma nova árvore que vai dar frutas, ela é muito pequena, perto da árvore mãe. Então, se dispersar a semente mais longe, essa semente que vai ser dispersa a uma certa distância da árvore-mãe, ela aumenta a probabilidade de escapar da predação e também dos ataques de diferentes micro-organismos. Ao passar pelo trato digestivo do mico-leão preto, o que vai acontecer com a semente, primeiro, é uma limpeza. Então, muitas vezes, quando o mico vai se alimentar, vai engolir o fruto com a polpa, que é ao redor da semente, e ao passar pelo tubo digestório, todas as enzimas que estão dentro do tubo digestório vão digerir a polpa que está ao redor da semente e a semente ela vai sair limpa dentro das fezes. Então, isso faz com que as sementes, muitas vezes, elas aumentam as chances de germinação. O mico-leão preto e seu comportamento, de consumo e restauração, parecem a fórmula perfeita para um ciclo de recursos ilimitados. Mas há algo que impede que isso aconteça: a perda e a fragmentação do seu habitat natural, que é um problema que os primatas em todo o mundo estão enfrentando. Neste caso, estamos falando da Mata Atlântica, que foi reduzida a cerca de 11% do que originalmente existia. Esse percentual é como imaginar que antes havia 10 árvores para escolher onde comer, e agora só resta uma. É importante saber que na vida de um mico-leão preto, um mico ele vai nascer dentro de um grupo social de uns 2, 6, 7 indivíduos, e depois, quando ele vai chegar perto da idade adulta, para evitar de se reproduzir com algum familiar, ele vai dispersar do grupo. Então ele precisa sair desse grupo e encontrar outro grupo.
para então encontrar um parceiro para a reprodução. Então, se está preso dentro de um fragmento onde não tem outros grupos, por exemplo, ou se mesmo os outros grupos têm indivíduos aparentados a ele, então isso não vai favorecer a genética dessa população. As mesmas ameaças que o mico-leão preto enfrentava no passado continuam existindo, mas hoje tem pessoas que lutam pela sua conservação. Isso trouxe mudanças significativas, não apenas na espécie, mas também no seu ecossistema, porque os projetos de conservação também acabam beneficiando outras plantas e animais, o que faz que o mico-leão preto não apenas funcione como dispersor de sementes, mas também como uma espécie guarda-chuva. Então, hoje tem um programa de manejo populacional do mico-leão preto que envolve várias pessoas de diversos setores, tanto que trabalha com o mico-leão preto de vida livre, como também o mico-leão preto em cativeiro. O lado positivo, né, do futuro do mico-leão preto é que tem chance de salvar a espécie. Via a proteção dessas áreas protegidas que já existem e também via a conexão dos fragmentos, via a implementação de corredores de florestas que vai conectar diferentes fragmentos e então as populações de mico-leão preto. Então, o que a gente pode fazer é justamente não comprar primatas, isso com certeza, que seja do comércio legal ou ilegal, com certeza. Não alimentar primatas, não tentar essa aproximação com o primata. Um primata tem que ficar na natureza e como a gente é próximo geneticamente dos primatas, a gente compartilha também muitas doenças. Então, a gente tem que evitar esse contato direto e indireto. Então, o que a gente pode fazer para ajudar na conservação dos primatas? Bom, o primeiro é poder incentivar justamente a conservação de áreas protegidas, a criação de novas áreas protegidas e também a criação de corredores de florestas para conectar populações. Porque o mico-leão preto tem essa ameaça da perda de hábitat, de fragmentação, mas na verdade isso é a maior ameaça para todas as espécies de primatas, no Brasil, mas também no mundo é realmente a principal ameaça.